Olá a todos, sejam bem-vindos. É muito bom ter-vos aí desse lado e hoje vou continuar a falar sobre objetivos. Nos meus últimos vídeos falei sobre estabelecimento de objetivos, falei sobre reformulação de objetivos, nomeadamente como em alterações súbitas de contexto é necessário reformular os nossos objetivos de curto prazo. Uma das coisas que acontece muitas vezes é que esta reformulação de objetivos de curto prazo poderá obrigar à aprendizagem de novas competências. E para nós adultos, muitas vezes esta aprendizagem de novas competências não vem sem um grande esforço. Quer dizer, nós temos alguma dificuldade em adquirir e sermos rápidos e eficientes numa nova competência. Aliás, como toda a gente, não é? A aprendizagem, o processo de aprendizagem passa por isso precisamente. Sendo que, no caso dos adultos, a nossa neuroplasticidade é inferior à das crianças e por isso é que parece que as crianças muito mais rapidamente do que nós aprendem uma coisa nova. Mas todos aprendemos. E, na verdade, aquilo que eu vos quero falar de hoje é sobre como é que essa aprendizagem se processa. Qual é a curva que nos leva desde o desconhecimento até ao domínio de uma nova competência. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para explicar a curva da aprendizagem, vou utilizar um exemplo que será familiar a muitos de vocês, que é aprender a conduzir. Quando nós somos crianças, não só não sabemos conduzir, porque não nascemos com essa competência, como também nem sequer temos a noção de que eventualmente essa competência poderá vir a ser útil e necessária na nossa vida. Essa é a primeira fase da curva da aprendizagem, que se chama incompetência inconsciente. Ou seja, nós somos incompetentes naquela atividade e nem sequer temos consciência disso. Numa fase posterior, se calhar quando chegamos aí aos 16, 17 anos, começamos a perceber que se calhar nos dava jeito de tirar a carta de condução e percebemos o que é que envolveria essa aprendizagem a conduzir. Então é isto, entramos numa segunda fase da curva da aprendizagem, que é a incompetência consciente. Ou seja, nós já estamos conscientes de que somos incompetentes naquilo e, portanto, que necessitaríamos de adquirir a competência. Posteriormente, o que é que se pode fazer? Bom, obviamente, inscrever-se numa escola de condução e tirar a carta de condução. Portanto, toda a aprendizagem do código e depois da condução. E quando isso fica adquirido, de repente, nós tornamos-nos competentes. Mas, para quem tem a carta de condução, certamente se lembrará das primeiras vezes que conduziu, nós nessa fase somos realmente já competentes, porque já estamos encartados, digamos assim, mas tudo aquilo que fazemos quando vamos conduzir é extremamente consciente. Essa fase chama-se a competência consciente. O que é que isso significa? É que quando nós estamos a conduzir, temos a noção de tudo o que estamos a fazer. A mudança que se está a meter, a velocidade, os sinais de trânsito, é tudo muito consciente, porque não estamos ainda à vontade naquela atividade. Adquirimos a competência, mas a competência ainda não está totalmente interiorizada. Numa fase posterior, e essa é a última fase da curva da aprendizagem, nós, depois de, praticarmos muito, já conseguimos conduzir sem sequer pensar nisso. E aí entramos na fase última da curva da aprendizagem, que é a competência inconsciente. Mais uma vez chegamos a uma fase de inconsciência. Porquê? Porque já conduzimos sem pensar nisso. Eu já não reparo que mudança é que eu estou a meter, eu já nem sequer dou muita atenção aos sinais de trânsito. Eu vejo-os e obedeço aos sinais, mas não tenho a noção do que é que estou a fazer, porque já está a um nível, já está tão interiorizada em mim que já é inconsciente. E porquê é que eu vos falo da curva da aprendizagem? Muito simplesmente porque muitas vezes esta reformulação de objetivos obriga-nos à aquisição de novas competências. No meu caso, por exemplo, foi esta coisa dos vídeos. Eu, quando comecei aqui a filmar os vídeos, e se vocês quiserem vão ver o primeiro vídeo que eu publiquei, foi gravado num só take. Eu nem sequer estou a olhar bem para o sítio certo, porque eu não sabia muito bem para onde é que havia de olhar. Isto é gravado com o telemóvel. Enfim, há uma série de coisas que no primeiro vídeo se calhar são óbvias se alguém vir com atenção, depois entretanto eu começo a habituar-me, começo a aprender certas coisas e começo a estar mais à vontade. Portanto, passei de uma fase de competência consciente, digamos que foi quando eu comecei a fazer estes vídeos, para uma fase que é já quase inconsciente agora, que já não estou a pensar muito em algumas coisas que estou a fazer. E isso é comum a muitos de nós. Vejam o caso dos professores e dos alunos agora em aprendizagem online. Para muita gente, estão agora nesta fase a passar de uma competência consciente e numa fase inicial se calhar estavam mesmo na incompetência consciente, ou seja, sabiam que iam ter que começar a utilizar umas plataformas online, mas não sabiam nada como fazê-lo e, portanto, estavam conscientes da sua incompetência.
estão agora na competência consciente para, com o passar do tempo, esperamos nós que passem para a competência inconsciente. Isto acontece com todos nós e a única razão pela qual eu vos falo nisso é que isso não deve deter-vos de criarem objetivos em que vos obriguem a adquirir novas competências, porque é perfeitamente natural que nós no início não estejamos à vontade com as coisas. E realmente o que é fantástico é aproveitarmos as oportunidades, estas oportunidades de reformulação de objetivos, de alteração das circunstâncias, para aprendermos novas competências e as praticarmos o suficiente para, no fim disto tudo, de repente, essas novas competências já estão numa fase totalmente inconsciente. E de repente temos aqui uma coisa nova que nós já sabemos fazer e nem sequer pensamos nisso. Não é fantástico? E pronto, por hoje é tudo. Deixo-vos com algumas mensagens-chave. Não se esqueçam dos vossos objetivos de longo prazo. Façam objetivos ambiciosos. Sejam ambiciosos e sejam smart e aproveitem esta situação, que é também uma oportunidade para desenvolverem novas competências. Até breve!